Vamos iniciar? Vamos orar ao nosso Deus? Deus Pai, Deus grandioso, nós te louvamos, te adoramos, rendemos glórias a Ti, Pai. Muito obrigado pela chuva que cai, que vem refrescar a terra, refrescar a sua criação, Pai. Te louvamos porque assim podemos ver claramente, Pai, o seu cuidado, como também o cumprimento da sua palavra, o cumprimento da sua promessa, Pai, de que o Senhor cuidará da sua criação. E te louvamos por isso, meu Pai. Rendemos glórias ao Senhor, Pai, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu sustento. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Te louvamos, Pai, pela obra de Jesus Cristo, a obra sacrificial em nosso favor, que veio nos purificar, veio nos lavar, veio nos livrar, Pai, dos nossos pecados, da punição eterna. Muito obrigado, Pai, porque na morte de Cristo nós temos a vida eterna. Te louvamos, Pai, porque podemos nos aproximar de Ti através da oração, tendo a certeza, Pai, que o Senhor é um Deus misericordioso e se inclina até nós para nos ouvir, para nos socorrer em meio às nossas mazelas. Que o Senhor, Pai, desperte em nosso coração a necessidade e a obrigatoriedade em orar, em buscar ao Senhor. Por isso, Pai, nos ajude agora a entender a sua palavra, a entender o seu querer. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando sobre o dever da oração, né? Na verdade, a oração do dever para o prazer, e nós estamos dando alguns elementos que nos ajudam a entender sobre isso. E vamos abrir nossa Bíblia no Salmo de número 103. Salmo 103. Versículos 20 a 22. Diz assim: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. O salmista aqui está bendizendo, louvando, adorando ao nosso Deus. E essa é a ideia, ou esse é o princípio que nós iremos conversar hoje, que é o princípio da adoração, do louvor ao Senhor. É interessante que quando nós falamos sobre a estrutura da oração, ou forma de adorar, nós podemos reconhecer que muitos crentes, quando oram, eles seguem de fato um esboço lógico de oração, tendo um momento de adoração, de confissão, de ação de graças e, por último, de súplica. Mas o interessante é que, por muitas vezes, nós fazemos esse início de oração, a questão de louvor, confissão, ação de graças, de forma meio que automática ou não com muito fervor. Mas quando chega o momento da súplica, aquilo que nós precisamos entregar a Deus, aí nós oramos com fervor, com entusiasmo, com dedicação, derramamos o nosso coração e aí, de fato, ali apenas que o nosso coração se aquece. Nós precisamos entender, meus irmãos, a questão do louvor, da adoração ao Senhor. E precisamos perguntar, será a oração de louvor, nós chamaremos de louvor em forma de oração, algo mais do que um balcão de troca com Deus? Por que Deus pede que nós adoremos ou louvemos a Ele? Qual que é o verdadeiro propósito de nós nos voltarmos em louvor, em adoração ao nosso Deus? Será que os seres humanos devem negociar com Deus, tentando obter alguma coisa em troca do louvor que nós podemos entregar a Deus? C.S. Lewis falou o seguinte sobre isso: eu acho que nós nos deleitamos em louvor, o que nós apreciamos, porque o louvor não expressa meramente, como também completa, a apreciação. Ou seja, ele diz, de novo, repetindo, né? Eu acho que nós nos deleitamos em louvar o que nós apreciamos, porque o louvor não expressa meramente, como também completa a apreciação. Ou seja, por vezes nós não apreciamos o louvor porque não temos apreciação em louvar ao Senhor. Nós não nos alegramos, não nos regozijamos no empenho em louvar ao nosso Deus. Portanto, o louvor do Deus cuja verdade
beleza, graça, misericórdia, grandeza e fidelidade nós apreciamos, deveria ser a coisa mais natural do mundo. De fato, pode ser algo ainda mais alegre ao nosso coração, bem como a ideia de que Ele vem nos abençoar. O louvor quase parece ser saúde interior, tornando-a audível. E por isso nós iremos ver 3 elementos referente à necessidade de nós louvarmos, adorarmos ao Senhor. E a primeira é que nós devemos ver o louvor como declaração e distanciamento. Por que Deus pede o nosso louvor? Em parte é porque, mediante a medida que louvamos a Deus em oração, nós declaramos que nós percebemos a nossa inferioridade e reconhecemos a superioridade de Deus. No momento da adoração, do louvor, nós reconhecemos quem Deus é, quão grande Deus é, e ao mesmo tempo reconhecemos quão pequenos, quão frágeis nós somos. Abra sua Bíblia no Salmo 95. Versículos 6 e 7 diz assim: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Veja que o salmista nos chama para adorarmos ao Senhor, mas este chamamento, ele é acompanhado de humilhação. Ou seja, nós vamos nos prostrar, nos ajoelhar, reconhecendo que Ele é o nosso Deus, nós somos apenas o seu povo, o seu rebanho, nós somos inferiores a este Deus maravilhoso. Então, a oração de louvor reconhece a nossa dependência de Deus, do Deus que é grande em poder e sabedoria, quando nós mesmos não somos nenhum dos dois. Nós não somos grandes e muito menos nós somos sábios. A segunda questão é que nós podemos ver o louvor como disciplina e dieta para a nossa vida. Uma pessoa disciplinada, ela se exercita regularmente e tem um cuidado de comer e dormir o suficiente, nem muito e nem pouco, para que de fato ela viva sem excessos. A oração de louvor é tanto disciplina quanto dieta para a nossa vida. Veja o Salmo 96, os versículos de 1 a 3. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Aqui o salmista convida toda a criação para cantar, para adorar ao Senhor. Meus irmãos, que grande coral de louvor é poder ouvir toda a criação adorando a Deus. E nós teríamos de ser espiritualmente surdos para não ouvir a criação louvando a Deus, a criação cantando ao Senhor. Se a oração de louvor é tanto disciplina quanto dieta, nós que queremos orar bem, temos muita razão para nos entregarmos a ela de forma ampla, a nos dedicarmos à disciplina, a nos dedicarmos na dieta, no louvor diário ao nosso Deus. E por último, nós devemos ver o louvor como dever e deleite. Salmo 106, versículos 1 e 2. Diz assim: Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores?
Veja que nós devemos render graças ao Senhor diante dos seus feitos, diante das suas realizações. Devemos render graças ao Senhor porque Ele é poderoso, porque Ele tem feito grandes coisas. E por isso nós devemos anunciar essa maravilha, essa grandiosidade. Interessante que glória é uma palavra bíblica-chave que expressa a noção composta de importância, riqueza e o que mais pertencer ao estado de ser maravilhoso de Deus. Devemos render glórias ou louvar, agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele ainda vai fazer. É para isso que nós, seres humanos, fomos feitos e redimidos. O que quer que seja, ou o que quer que façamos, devemos fazer tudo para a glória de Deus, tudo para louvor ao Senhor. Por isso que o louvor não é uma opção, louvor não é algo que a gente pode escolher em fazer ou não fazer. Louvor é uma vocação, louvor é um dever. Nós temos a obrigação de louvar a Deus, de adorar este Deus. Então, por que Deus requer tão constantemente, insistentemente, que nós o louvemos? A resposta é para que nós possamos adquirir o hábito de fazer isto, e de fato, isso que nós fazemos hoje é o que nós faremos no céu por toda a eternidade. E diferente daqui, que é algo obrigatório, Deus manda que nós façamos isso, lá na eternidade será algo espontâneo, de todo o nosso coração, de todo o nosso prazer, com todo o nosso deleite, para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado por toda a eternidade. Isso deve nos seguir a nossa vida por todo sempre, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Um teólogo chamado Thomas Watts, ele fez o seguinte poema nos últimos dias da sua vida: meus dias de louvor nunca hão de acabar. Enquanto existir vida, o Senhor pensar ou a imortalidade perdurar. Ou seja, mesmo vivendo na terra, ou mesmo estando na eternidade, ele tem a consciência de que ele vai louvar ao Senhor, de que o seu louvor é algo contínuo, é algo para todo o sempre. E que o nosso coração se desperte nessa verdade, de que nós devemos louvar ao Senhor. Não é apenas um passatempo para que nós aproximemos nossas súplicas e nossos pedidos, mas é algo essencial que o cristão também deve fazer: reconhecer a grandiosidade de Deus, reconhecer os grandes feitos de Deus, reconhecer aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele tem feito e aquilo que com certeza Ele fará futuramente. E que o nosso coração se encha de alegria em louvar o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.